Sejam bem-vindos a 2026 e ao podcast Método PAPS, conectando pessoas ao futuro. Eu sou Rogério Oliani e eu quero muito trazer vocês para um novo bate-papo, uma nova temporada aqui no PAPS. E eu espero que vocês gostem muito dessa temporada, porque estaremos aqui para falar de educação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como é que o cérebro aprende. E para isso a gente trouxe a Luzia Raimundo, que é psicóloga, neuropsicóloga, proprietária do Instituto Encanté e está aqui hoje para poder ser entrevistada e falar um pouco para a gente sobre isso. Seja bem-vinda, Luzia. Obrigada pelo convite. Estou feliz já, o primeiro podcast do ano, então. É isso aí, o primeiro podcast de 2026, viu? Que legal, muito bom. Estou me sentindo honrada de estar aqui. É isso aí, a gente que está honrado de a gente poder falar esse tipo de coisa, esse assunto aqui. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho várias perguntas para falar de educação, mas primeiro, vamos apresentar você para nossa audiência. Tá. Quem é a Luzia Raimundo? Como é que você chegou até aqui? Tá, então, meu nome é Luzia Raimundo, eu nasci bem no interior daqui do Paraná mesmo, Autônia, a cidade. Eu sempre quis ser professora. Então, eu fiz magistério e aí no magistério eu acabei encontrando a psicologia de uma forma muito legal. Eu ia muito bem nas disciplinas de psicologia e um dia uma professora me chamou e falou: Luzia, você leva jeito para psicologia, o que você acha de fazer uma faculdade, fazer o vestibular? E aquilo eu fiquei pensativa, né? Falei, vou fazer. E fiz a inscrição na faculdade, passei, foram 5 anos vindo estudar aqui, eu era de Toledo, e eu vim estudar aqui em Cascavel todos os dias de van, né, à noite, trabalhava à noite também, então foi um momento, assim, de muita dedicação, né. O que mais? Gosto muito de criança, fiz magistério, né? Então fiz o ensino médio junto com o técnico em magistério, então eu lembro de lembranças assim, eu com 14 aninhos já numa sala de aula, já cuidando das crianças, já ali preparando planinhos de aula, e foi onde assim despertou para esse olhar para a aprendizagem, para a psicologia, né? Hoje atuo então no Instituto Encanté. A gente montou um processo, acho que o meu esposo te explicou, né? Montamos um processo de franqueamento da nossa marca. Que legal! A gente cresceu bastante, fico muito orgulhosa de falar isso. Nós temos hoje já uma unidade em Pissarras, em Santa Catarina, uma em Balneário Camboriú, a sede que é aqui em Cascavel, e tem uma novinha que inicia agora, no início do mês de fevereiro, já em Santana do Matos, no Rio Grande do Norte. Uma loucura. Caramba. Do outro lado do Brasil, acredita? Caramba! Tô muito feliz de ter a nossa franqueada lá. Para ser proprietário de uma franquia da Encanté, tem que ser psicólogo. Não precisa. A nossa franqueada lá, ela é pedagoga. Que legal. O que acontece? Tem que ter um responsável técnico. Se tem um responsável técnico, não há problema. Não tem problema academia, nenhum. né? Uma academia, uma clínica médica, só precisa ter Exato, tem que ter o RT lá. Tá. E é isso. Então, foi assim que a gente foi crescendo. Eu amo a psicologia, amo meu trabalho. E eu trabalho exclusivamente com avaliação neuropsicológica. Então, a minha equipe faz toda a parte de tratamento, psicoterapia baseada em neurociência e na terapia cognitivo-comportamental, que é uma das minhas especialidades também. Mas eu, assim, gosto muito mais dos pequenos, dos jovenzinhos, jovens até 55 anos. Somos jovens, né? E eu atuo com avaliação neuropsicológica, que avalia QI, avalia memória, atenção. Então, como é que funciona esses testes, assim? Porque é o teste, só para deixar muito claro, assim, a gente botar os pingos nos is, é o teste onde vai determinar qual neurodivergência a pessoa tem. TDAH, autismo, altas habilidades, TEA, sei lá, todas as neurodivergências que nós temos hoje, que são várias, né? São várias. Como é que funciona? A pessoa vai até vocês, ela faz, olha, eu desconfio disso, e você faz um teste específico, ou você consegue, olha, você veio com, você acha que é TDAH, mas você tem esse outro diagnóstico, entendeu? Porque hoje o TDAH virou a moda agora, né? Todo mundo tem eu sou esquecido e tenho TDAH, né? Como é que funciona isso lá para vocês? Então, o paciente chega até nós já com uma queixa normalmente, ou a escola encaminha, ou o médico neuropediatra encaminha, ou a própria família percebe alguma dificuldade ou um atraso no desenvolvimento, e através disso a gente faz uma investigação bem profunda. A avaliação neuropsicológica é aquela
avaliação que investiga tudo. Por mais que exista uma suspeita, por exemplo, só de autismo, a gente não vai fazer só os testes de autismo, nós vamos avaliar o QI, vamos avaliar a memória, o comportamento, personalidade, humor, vai ser avaliado tudo e através disso a gente vai afunilando para chegar no que mais descreve o comportamento desse paciente. Já tive avaliação que o paciente não tinha nada, que ele era uma pessoa que estava passando por um problema pessoal e aí por isso que ele estava com aquela dificuldade. Como tem aqueles que acham que não tem nada e vão buscar avaliação e saem com um diagnóstico. Caramba. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é isso que você falou. Hoje em dia tudo é autismo, hoje em dia tudo é TDAH, tem que tomar muito cuidado. Por isso que a avaliação mais indicada é a neuropsicológica, onde a gente vai aplicar os testes, entender, avaliar comportamento, ter um olhar amplo para como esse paciente está vivendo no momento. Um resumo bem rapidinho de um caso de um paciente que a família achou que ele tinha autismo e os pais estavam passando por uma separação, a criança ficou mais quieta, mais fechada, chorava o dia todo. Então não era nada que envolvia uma questão estrutural da mente da criança, era um comportamento daquele momento, um recorte da vida dele. Então se a gente não faz uma boa investigação de como que esse paciente está vivendo, de fato, poderia fechar um transtorno, mas não era. Vou falar uma coisa que eu espero não ser cancelado por isso. Tá. Me parece muito que as pessoas querem terceirizar uma culpa. E pelo fato de eu ter concordo. qualquer problema individual na minha casa, ou na minha criação, ou na minha família, ou com a minha filha, ou com a minha esposa, ou com meus pais, é porque eu tenho isso que eu tenho esse problema. Então é por isso que está gerando. Mas no caso desse menino da separação dos pais, é óbvio que a separação faz um impacto emocional. Quer dizer que os pais não podem se separar? Não é sobre isso. Cada um tem né? sua opinião com relação a isso. Não Uhum. é sobre isso. É o fato de tratar uma criança como ela precisa ser tratada. Exato. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o indicado é uma avaliação completinha para olhar o todo, fazer bem feito. Existem várias sessões para isso. A avaliação varia de 8 a 12 horas, né, com uma criança só. Não é aquela questão que o paciente chega, você olha para ele 10 minutinhos e já recebe um diagnóstico. É algo bem profundo mesmo, assim. Dá bastante trabalho. E fazer terapia também, que é muito bom, né? Pra pessoa poder se entender seus... Eu digo assim, eu teve uma vez Vou falar uma coisa muito pessoal aqui. Teve uma vez que eu... Aconteceu uma coisa na minha casa, eu com a minha esposa. Normal, coisa de casal, tá? Uhum. E aí eu fiquei quieto uns 2 dias. Aí a minha esposa falou assim... Aí eu fui conversar com ela e a gente acabou se entendendo. Ela falou, mas por que você não veio falar comigo antes? Eu falei assim, porque eu precisava primeiro resolver as coisas internamente. Que legal. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, nossa! Né? Porque é bom? surpreendente. Porque assim, eu posso chegar às vezes numa ânsia de vomitar um monte de informação, ou eu posso falar assim, cara, só me deixa na minha caverna aqui por enquanto, que eu quero ficar quieto e resolver minhas coisas internamente, e depois eu vou ver que nem é um problema tão grande assim. E normalmente não é, né? Depois que passa a raiva, passa aquela fase que você já analisou tudo, é onde consegue encontrar uma solução para os problemas, né? A gente tenta, de alguma forma, passar isso para os nossos alunos aqui. A gente fala muito sobre inteligência emocional, Ótimo. sobre várias coisas aqui para os nossos alunos, porque a identificação do sentimento talvez é a coisa mais importante para a gente, né? Uhum. De saber que... E eu tenho uma filha de 2 anos e eu costumo dizer... eu quero pôr esse vestido. Olha, filho, esse vestido não dá pra você pôr hoje, porque a gente vai, sei lá, você vai no parque e esse vestido é de sair. Coisas normais, né? Uhum. E aí você olha pra sua filha e ela fala, eu entendo que você está chateada. Aí você dá porque a minha filha só tem 2 anos, ela não sabe os nomes dos sentimentos ainda, né? Então, eu entendo que você está chateada, mas o papai vai colocar outro vestido por esse motivo. Porque é importante que você deu. Eu li um livro chamado Explicar. Cérebro da Criança, inclusive gravei um vídeo ontem, né, Miriam? Ele sobre é lindo, isso. eu já li. Tem Esse o do livro adolescente também. Eu já comprei pra ele. Esse Bom. livro é muito bom, ele é muito esclarecedor e eu recomendo fortemente que cada Isso. pessoa que queira ter filhos ou tenha filhos leia, Leia. né? Porque ele é importantíssimo. Deixa eu te perguntar, na nossa escola, a gente tem uma condição um pouco diferente de umas escolas, da escola tradicional, como a gente diz, e é escola regular, não tradicional, regular, né? Tá. Por quê? Porque a nossa escola ela é profissionalizante no sentido de eu quero estabelecer um desenvolvimento profissional para aquela criança, para aquele adolescente. Então nós desenvolvemos um produto chamado Contraturno, o aluno vem para cá, ele vai fazer jogos, ele vai ler um livro de desenvolvimento, ele vai fazer uma série de coisas nesse sentido. Que legal. Só que a gente consegue recepcionar vários alunos diferentes com neurodivergências até uma certa limitação. Então, até assim, eu sou formado em publicidade, eu não sou psicólogo, terapeuta, nada disso. Mas a gente já entendeu aqui que autismo com nível de suporte 2 é o nosso limite. A gente não consegue atender mais do que isso.
Talvez até o 1 seria não o ideal, mas o limite ali para nós. O 2, dependendo do caso, a gente conseguiria atender. E o que eu quero te perguntar? Vamos começar a entrar numa questão de como é que o cérebro aprende em si. Qual é a diferença e como é que a sala de aula, como é que os professores estão lidando com essa informação de neurodivergência? Por quê? As políticas educacionais do nosso país, elas permitem que a gente coloque na mesma sala de aula 2 TDAH, 1 altas habilidades, 1 autista. E eu não estou dizendo que isso é ruim ou isso é bom. Eu quero saber qual que é a tua opinião sobre isso e como é que a gente consegue aprofundar nesse sentido para realmente para aquela pessoa que quer se desenvolver, como é que a gente pode aproveitar para que cada um tenha uma educação que seja individual e que seja próspera para cada uma, entendeu? Ótimo. Vamos lá, um conteúdo denso e complexo. Gosto, do jeito que eu gosto. Conteúdo de aula, né? Eu dou pós para os meus alunos em avaliação neuropsicológica e esse é um dos primeiros conteúdos que eu falo com eles ali, né? Então, assim, existem várias formas da gente determinar um fundamento de aprendizagem. O primeiro ponto, a gente tem que ter uma interpretação do nível de inteligência da pessoa. Se a gente for pegar um paciente com uma deficiência intelectual, o que faz com que ele não aprenda? Existem bases, né? Por exemplo, memória, função executiva, atenção e linguagem. Essas são as bases principais da aprendizagem. Claro que tem um nome mais complexo para isso. Por exemplo, índice de compreensão verbal, índice de velocidade de processamento, índice de organização perceptual e aí índice de compreensão verbal. Essa base faz com que determine o nível de inteligência da pessoa. Então, pensa em uma pessoa com uma inteligência na média, que é um QI 100, ali um 110, tá ok. Agora, se a gente pega uma criança que tem um QI 70, um QI 60, ele já vai ter mais dificuldade de retenção desse conteúdo. Perfeito. Tá? E o que é essa retenção? Vamos pegar ali como se fosse uma reserva dessas funções cognitivas. Por exemplo, eu preciso de memória o suficiente para eu poder guardar esse conteúdo e quando eu precisar lembrar de alguma coisa, é como se a gente tivesse vários arquivinhos na cabeça e a gente vai lá e vai pegar esse conteúdo que eu precisei, porque eu precisei lembrar de alguma coisa. Então, o primeiro ponto é o nível de inteligência e a base de aprendizagem que é necessária. o QI do jeito que a gente conhece. Vamos imaginar que fosse uma caixa cheia de arquivos. Cada arquivo é um QI. Então, se eu tenho eu tenho uma caixa de arquivo. Se eu tenho 70, eu tenho 70. QI 70. Se eu tenho 150, eu vou ter mais capacidade de armazenamento de informação. Podemos usar essa analogia. De uma maneira muito superficial, seria isso. Tá, podemos usar essa analogia. Então, um nível de inteligência. Eu sou bom de analogia, hein? Gostei. E aí, tem outras formas também. Por exemplo, a linguagem. Eu posso aprender ouvindo. Eu posso aprender escrevendo. Eu posso aprender também só prestando atenção no que o professor fala. Então, existem aí critérios de aprendizagem individuais de cada pessoa. Por isso que uma avaliação é legal para a gente entender o quanto que essa pessoa aprende. E o nosso cérebro, ele está o tempo todo captando informação. Por exemplo, eu estou falando aqui com você, mas eu estou vendo a cor da logo, eu estou vendo as meninas ali, estou vendo a hora, a jarra ali com a água. Então, a gente capta a informação o tempo todo. Se existe uma função dessa que tem um prejuízo, vai prejudicar no longo prazo para esse conteúdo virar de fato uma aprendizagem e quando eu precisar dele, utilizar, ele não vai vir para essa retenção, né? A gente chama de spam ou memória operacional, então eu não vou ter esse conteúdo para eu poder utilizar. Logo, a aprendizagem não vai ser consolidada. Então, a gente entende o que pode estar falhando com um processo avaliativo e onde eu posso atuar para desenvolver essa área. Então, pode ser uma falha na atenção, uma falha na memória, ou então um processo de linguagem, interpretação, metáfora. Então, a gente tem que entender o que pode estar acontecendo para que ocorra essa dificuldade de aprendizagem. Tá. E respondendo, é assim que o nosso cérebro aprende. Tá. Através de múltiplas experiências sensoriais, auditivas, operacionais, vocabulário, velocidade de processamento. Então, envolve essa base para que a gente possa aprender. Então, vamos dizer que a gente tem várias variáveis, como diriam Engenheiros do Havaí na sua grande música. A gente tem o coeficiente de inteligência, da forma como a gente conhece, como foi avaliado muito tempo se a pessoa era inteligente ou não. Né? A gente também tem
conforme o jeito que eu aprendo, ou seja, visual, auditivo e tudo mais. Sinestésico, né, que eu escrevendo. E a capacidade que eu tenho de absorver aquela informação. Seria mais ou menos isso, essas 3 variáveis que eu tenho. E dentro dessas variáveis, nós vamos ter outras que vão se ramificar lá dentro, né? E existem funções base para aprendizagem. Como assim, ó, se eu não tenho uma boa atenção, logo ela não vai virar uma memória. Porque a parte inicial eu nem consegui reter esse conteúdo, eu não estou nem prestando atenção como que vai virar um conteúdo longo prazo. Entendi. Por isso que um paciente com TDAH desatento, ele tem dificuldade de guardar essa informação para virar um longo prazo, logo ele não aprende. Então, não necessariamente ele tem uma dislexia, pode ser que ele tenha um TDAH desatento. Eu vou dar um exemplo, que acontece muito, aconteceu muito comigo. Eu fiz, quando eu era criança, eu fiz eu fiz 1 ou 2, porque minha mãe achava que eu era surdo. Porque às vezes eu ouvia e às vezes não e tudo mais. Mas era só uma questão de que eu estava concentrado em alguma atividade. E aí eu aprendi isso com a minha filha, eu já depois... E eu fui estudar muito com relação a isso. E eu fiz terapia muito tempo com relação a isso. Mas hoje, eu vou dar uma informação pra minha filha, eu pego nas 2 mãozinhas dela e falo, olha no olho do papai. Isso. Você trouxe ela para o momento presente. Exatamente. Isso o cérebro da criança me ensinou. Então, vem cá que agora eu vou te dar. E eu até brinco com ela assim, ó. A palavra parece muito dura, mas eu falo assim, o papai vai te dar um comando. Aí ela já tá entendendo que aquilo é uma direção pra vida. E uma direção pra vida, né? Uma direção que eu quero passar pra ela naquele momento. E eu vejo muito isso, de que muitas vezes casais brigam por causa disso. O cara tá lá fazendo qualquer coisa, jogando videogame, fazendo qualquer atividade. Aí a esposa fala assim, vou no mercado, precisa comprar alguma coisa? E o cara, não. Né? Mas ele nem ouviu. E aí ela foi no mercado. Quando voltou, ela falou cheio de... Você foi no mercado, pô, eu queria que você comprasse, sei lá, chocolate pra mim. Ela, eu perguntei! Mas ela não olhou no olho, ela não viu, ó, estou indo no mercado, olhando no seu olho. Só foi uma informação que acabou uma resposta. E os casais, casais, eu tô dizendo um exemplo de casal aqui que acontece isso, mas acontece no trabalho, acontece em todos os locais, né? Onde a gente vai começando a fazer. Vamos lá, e aí eu te fiz uma outra pergunta antes, que foi assim, qual é a dificuldade que nós temos, então, de colocar todo mundo junto numa sala de aula? Tá. Então, pensando já nisso, em várias funções e várias formas de aprendizagem, e vamos falar de transtorno agora, né? Transtorno é quando já saiu fora do que é o... Vamos usar o termo normal dentro de uma questão típica do desenvolvimento, quando já está em um nível... Dentro de uma escala. Dentro de uma escala que já está levando a um sofrimento, ou quando já tem uma alteração. Transtorno é uma alteração. Esse é o nome mesmo, um nome feio, né? Transtorno. Então, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe uma fragilidade, pode ser lesional, comportamental, existe uma dificuldade muito grande ali. E aí você coloca várias pessoas com vários perfis dentro de uma sala de aula, então precisa ocorrer adaptações. Eles pegaram uma criança com TDAH desatento. Qual que é a dificuldade dele? A atenção, aí tem vários tipos de atenção. Atenção concentrada, que é aquela que você foca em um único estímulo para prestar atenção. E aí o do lado, a dificuldade dele, ele é um TDAH também, mas o prejuízo dele é na atenção dividida. Ele não consegue ouvir a professora anotar e ver o coleguinha correndo pela sala ou tacando papel um no outro. Tá. E aí o outro que é autista tem dificuldade de se comunicar, de interagir e sei lá, vamos supor que tem uma dislexia também. Imagine essas 3 neurodivergências dentro de uma sala de aula, eles vão precisar de adaptação. O que o TDAH desatento vai precisar? Ele vai precisar que tenha isso anotado já, de preferência, que a professora já entregue algo impresso para ele acompanhando o conteúdo, porque ele não vai precisar anotar. Aí o de atenção dividida pode ser que ele aprenda mais só ouvindo. Então, ok ele não anotar, mas pelo menos que ele faça alguns tópicos do que a professora está falando. Tá. E aí o autista que tem dificuldade de se comunicar, se a professora fazer uma pergunta para ele vai ficar totalmente constrangido. Então não precisaria ele interagir dessa forma falando, utilizar as questões verbais. Então para cada nível e para cada dificuldade precisa ter uma adaptação. Por isso que existe o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. É um direito que essa criança, a gente está falando de neurodivergência por enquanto, né? Sim. É um direito que esse paciente, que esse aluno tem de ter uma adaptação daquele conteúdo, porque de fato ele tem um transtorno. E ele precisa
Por exemplo, o TDAH desatento, ele pode sentar na primeira carteira, ele pode ter mais tempo para fazer uma prova, ele pode utilizar, por exemplo, se ele está desregulado, ele pode ter um tempo de fazer pausas e sair da sala, desde que, né, tenha todo um estudo, tenha feito uma avaliação. Então, existem adaptações necessárias para que a pessoa se mantenha estudando ou para que ele não se sinta menos do que o outro. Ele só aprende de um jeito diferente. Se ele não está conseguindo aprender daquela forma, ele pode aprender de outra. Às vezes, só de sentar na primeira carteira, para ele já está ok. Já é uma adaptação legal. Eu acredito muito que a educação em si, ela precisa passar por uma transformação nesse sentido, né? Com certeza. A gente está muito atrasado no Brasil, infelizmente. Eu não diria nem no Brasil, eu diria no mundo inteiro, porque a educação do jeito que a gente fala, do que a gente se conhece, né, ela é a mesma há, sei lá, 200, 300 anos. É um professor em sala de aula, fala e escreve. Então, hoje, eu peguei na faculdade, em 2010, professores que escreviam no quadro e davam uma aula. E era isso. E hoje eu tenho certeza que se eu for para a faculdade, vai estar da mesma forma. Existe um cara chamado, eu não lembro se eu vou acertar o nome dele, mas é Lazarsfeld, se eu não estou enganado. E ele desenvolveu uma coisa chamada Sfeld? Lazarsfeld. Legal. E ele falava sobre a teoria das agulhas hipodérmicas. O que é isso? Dentro da comunicação, a mensagem que eu falo, ela tem o mesmo sentido para todas as pessoas. Isso é a teoria E esse cara fala o seguinte: a comunicação não é assim. Eu não posso, quando eu falo alguma coisa, não vai causar o mesmo efeito em todas as pessoas. E aí se criou uma coisa chamada teoria da recepção, onde cada pessoa tem várias formas de interpretar aquela mensagem, através da tom da voz e tudo mais. E eu acho que a educação precisa passar por essa mesma transformação. De o professor entender que alguns alunos vão aprender de uma forma e de outra forma vai precisar fazer. E eu vou dizer para vocês, professor que está me assistindo aí, eu critico, não é uma crítica, né? Mas é realmente um pensamento de que nós precisamos transformar. Mas eu sei que a vida do professor não é fácil, porque ele precisa cumprir uma rotina de política pública educacional do nosso país, onde ele tem que dar aquele conteúdo, ele tem que fazer daquela forma. E qualquer professor que tenha essa dificuldade, de que queira fazer algo diferente, não vai conseguir. Por quê? Porque existe já um sistema todo rígido e pronto para que não... Eu lembro uma vez uma diretora de colégio, eu fui visitar um colégio e a diretora falou assim: você sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer para um professor novato? A sala dos professores. Porque é lá que está a contaminação. E eu olhei aquilo e falei assim: meu Deus! Eu olhei aquilo e falei assim: meu Deus, cara, isso é totalmente verdade. Porque o professor fala assim: eu tô pensando em fazer algumas coisas diferentes. Aí tem uma professora lá que fala assim: isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí a gente precisa trazer esse conhecimento. Então, e apesar de nós termos a neurociência como uma ciência muito nova ainda também, né? Nós estamos falando de 20, 25 anos de estudo. Por aí. 25 anos de estudo aí de neurociência. Então, todas essas questões aí, elas me levam a crer que a educação vai passar por uma transformação. Nós estamos num rompante agora, sabe? E se for pensar, hoje, o nosso cérebro aprende muito mais vivenciando, tocando a parte concreta, né? E muitas vezes, assim, numa sala de aula, a criança está usando uma função, está ali sentada ouvindo só. Então, e a parte prática, a parte de ir no jardim? Vamos aprender sobre as plantas. Então, vamos pegar a planta na mão, vamos ver quantas pétalas ela tem, qual que é a cor que ela tem. Então, eu sonho ainda com um mundo que ainda vai viver isso, assim, de aprender dessa forma na prática. E já tem muitas escolas fazendo isso já. Em Cascavel, inclusive. Tem, em Cascavel. Mas, assim, eu vejo que a gente precisa evoluir muito. Eu tenho o sonho de um dia ter uma escola. Vai acontecer, profetizem, vai acontecer. Eu tenho vontade um dia, assim, usar dentro do grupo Encanté, fazer uma escola. Assim, uma escola regular. Regular e que possa usar a neurociência a nosso favor para a aprendizagem. Assim. Legal. É muito legal, porque, olha, eu tenho muitas crianças superdotadas. Eu tenho muitas crianças com TDAH e com autismo, então... Principalmente, assim, uma escola para superdotados. Eu já conversei esses tempos com um pai e ele falou: Luzia, que ele tem 3 filhos, né? Os 3 com altas habilidades. Os 3. Então, pensa assim, ele falou: Luzia, meu filho, ele não tem onde se encaixar, ele não pertence a esse mundo aqui. Realmente, o menino Os 3 são fora da curva. E para ele estar numa sala de aula ali aprendendo o beabá e ele já sabe ler, escrever, contar e fazer multiplicação, é sofrido. Então pensa assim, criar uma escola que já adapta isso para ele, né? Eu tenho 2 casos na minha família de
diagnóstico de altas habilidades. Uhum. E eu conheço essas duas pessoas. Pessoalmente, conheço muito, assim, muito. Participei eles são mais novos do que eu e acabam que eu tenho contato com eles até hoje. É uma dificuldade tremenda, as pessoas não fazem ideia, porque parece que é um benefício. Exato. As pessoas olham e falam assim, o fulano é super dotado, vamos colocar mais coisa pra ele fazer, e altos esportes, não sei o que lá, e altas coisas, e comum, e não sei o que lá, e inglês, e balé, e bababá, e enche a agenda, e não dá tempo, às vezes, do cérebro respirar. Processar tudo, e aí, né? assim, é ele que vai deixar nós ricos. Ali, ó, superdotado, vai deixar a gente... Porque todo mundo acredita que o superdotado é igual o Sheldon. Ah, nem sempre. Né? E acredito que ele vai ter toda essa questão de autoconfiança, de não sei o que lá. E não, é uma criança que vai ter talvez sérios problemas de socialização, humor, comportamento. Exato. E então... se tiver uma comorbidade, ele ainda pode sofrer muito mais, porque ele pode ter uma dupla excepcionalidade, o autismo mais a superdotação. Aí é um problema. O TDAH mais a superdotação. E se ele tem um transtorno de ansiedade junto? Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe dupla ou até triplo diagnóstico em uma pessoa só. Nossa. E aí? Aí a pessoa cumpriu, né? Por que 3 pé de música filho... do Fantástico aí, né? por que é bem isso. Por que o fulano é diferente do meu filho se o meu filho, que é superdotado, faz tudo isso e o outro não? Gente, não existe ninguém igual. Existem vários tipos de transtorno. Pode ser que o teu filho não tenha uma dupla excepcionalidade, mas o outro tem. Não existe igual. Inclusive, o próprio autismo, o próprio TDAH, ninguém é igual. Cada um tem um jeito, né? É isso aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas olha, eu vejo a educação como um ponto de transformação mesmo que a gente precisa pensar. E eu acho que altas habilidades tem realmente... Não é que tem uma necessidade de se falar sobre isso nesse momento, sabe? Porque existem várias crianças aí com essa espécie de benefício que as pessoas acham. Exato. E que na verdade estão sofrendo e estão se corroendo por dentro. As pessoas não fazem ideia disso, sabe? E a gente acompanhou isso lá na nossa família e não foi tipo algo gravíssimo, mas foi algo que pelo menos pra mim me chamou muito a atenção à época, sabe? E causa sofrimento, porque é uma forma de pensar diferente, né? E não entra como uma entra como uma neurodivergência, perdão, mas não é um transtorno, não é uma doença. Inclusive, existe todo um estudo ainda para adaptação escolar, tem várias formas, né? Às vezes, assim, a comorbidade é mais forte do que a própria condição. Por exemplo, às vezes tem uma depressão junto, às vezes tem uma ansiedade, às vezes não socializa. Então, a questão, às vezes, nem é a condição, às vezes é a comorbidade que a criança ou o adulto tem. Que legal. Viu? Como é que faz para encontrar em Encanté e para quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho de vocês? Legal. Então, nós estamos localizados aqui no centro de Cascavel. Nós temos a Encanté, né, para atendimento de adolescentes e adultos, e a Encanté Kids. É tudo junto ali no mesmo espaço, mas é separado, mas é separado. A ala das crianças, que é a parte de baixo. E é tudo junto no mesmo espaço ali no centro, Rua Curitiba, 405. E no Instagram, @Instituto Encanté e Encanté Kids Cascavel. Aí tem a franquia também, né? Quem quiser adquirir aí uma metodologia... Para todo o Brasil. Já vou aproveitar e fazer minha venda. Claro, com certeza. Instituto Encanté Franquia. Então, a gente pode levar essa metodologia, essa forma de trabalho, essa organização metodológica nossa para o Brasil todo, né? Que legal, que legal. Ó, para você que enxerga, talvez para você que é pai, para você que é mãe, e tá vendo uma dificuldade aí no aprendizado do seu filho, ou qualquer coisa que você sinta que tá acontecendo com ele, procura um psicólogo da tua confiança, procura alguém que vai conseguir te dar um suporte para que você possa saber. Aliás, é super recomendado que você, em qualquer caso, você procure um psicólogo para saber se tá tudo bem. Porque a gente vai no oftalmo para ver se a nossa vista tá boa. A gente vai para fazer teste de ouvido, a gente vai para fazer vários diagnósticos, exame de sangue para ver, mas a gente esquece talvez do principal, que é a nossa forma de pensar e a nossa forma de aprender. Então vá fazer um teste, vá fazer uma verificação, verifica se tá tudo bem com o filho de você, porque isso é tão importante, porque pode impactar e pode coibir vários sofrimentos que ele vai ter na vida dele.
Eu te agradeço muito. Luzia, muito obrigado pelo programa, muito obrigado por toda a informação que você passou pra gente. Imagina. E espero que você venha mais vezes pra gente poder talvez aprofundar em temas específicos aí de cada neurodivergência. O que você acha? Eu quero já. Me chama que eu venho. Obrigada, tá? Pela oportunidade também e por estar aqui com vocês hoje. Valeu, eu que agradeço. Esse foi o Método Papscast e se você gostou desse conteúdo, compartilha com os seus amigos e comenta aqui embaixo qual a neurodivergência que você sente que talvez vai estar mais... que tenha mais dificuldade nesse aprendizado. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.